Bem, o terceiro exercício que nós vamos fazer, essa lista de problemas tipo, é exatamente um exercício de cálculo da evaporação usando o método combinado. Nos exercícios anteriores, nós vimos aqui um método que trabalhava o balanço de energia e o outro, nós vimos um método que nós chamamos de aerodinâmica. E aqui agora a gente vai ver esse método combinado. Como é que funciona esse método combinado? Esse método combinado, então, ele vai associar os dois processos. Um é o processo de evaporação, que a gente tem aqui o efeito mais importante é o efeito do balanço de energia, e o outro, tá certo? É um que tem o efeito mais, o efeito aerodinâmico, tá? Então, vão ser esses dois. A estimativa, então, combinada desses dois efeitos, vai ser uma média ponderada deles. Qual é o peso que se dá a cada um desses elementos? O peso que vai se dar são esses coeficientes aqui, que vocês notarem que a soma deles vai ser 1. Tá? Então, aqui é delta, né, dividido por delta mais gama, e gama dividido por delta mais gama. Tá? Se somar os dois, que é delta mais gama dividido por delta mais gama é 1, ou seja, eles aqui definem qual é a proporção entre o efeito mais radioativo e o efeito mais aerodinâmico, tá certo? Quem é que hegemoniza aqui, qual é o fator limitante no processo de evaporação é definido por esses pesos. Então, esse gama é o que a gente chama de constante pixométrica, que já é conhecida de vocês, lá da hidrometeorologia. Esse gama ele pode ser calculado a partir dessa equação, né? CP vezes KHP dividido por 0,622 e V KW. Né? Então, KH e KW aqui são constantes de transferência, né, de energia e também constantes de transferência da umidade, em função do gradiente de umidade. A gente está dizendo que essas duas constantes de transferência aqui, elas são iguais. Né? Aqui é o calor latente, tá certo? Então, com isso, a gente vai pegar esses dados aqui que foram calculados aqui, que foram oriundos aqui das informações do problema, substitui nessa equação, a gente já tem a informação da pressão, etc., e aí a gente vai calcular a constante pixométrica. É de forma similar ao que a gente já andou fazendo lá na hidrometeorologia, né? Lá a gente encontrava 61, 62, aqui a gente está encontrando, para esses dados específicos, 67,1 Pascal por grau Celsius, como sendo o valor da constante pixométrica. E aqui a gente vai calcular também o valor do delta, que é o gradiente da curva de pressão. Lembram lá? É S igual a 611, né? É S igual a 611, exponencial e tal. Então, daquela expressão, a gente pode derivar o valor da pressão parcial de vapor de saturação com a temperatura. Se a gente fizer essa derivada, a gente vai encontrar, então, esse valor do delta, que é exatamente o gradiente daquela curva de pressão parcial de vapor de saturação, que nós já vimos de forma até exaustiva na parte de hidrometeorologia. Então, com isso, a gente vai ter o valor daquela equação, é dada por essa formulazinha, desse gradiente. Então, a gente já calculou o valor da pressão parcial de vapor de saturação para a temperatura de 25 graus, no exercício anterior. Com isso, a gente substitui e temos aqui o valor do delta. Pronto. Com essas duas informações, a gente tem condição de calcular o peso do fator aerodinâmico e do peso do fator do balanço de radiação, associado aos fatores de radiação, para calcular essa equação. Então, os pesos de ponderação para a equação combinada foram obtidos aqui. Então, a gente calcula a taxa de evaporação, né? E utilizamos aqui, no caso, o ER e o EA dos dois exercícios anteriores. Então, com isso, a gente simplesmente calculou, ou seja, 0,738 vezes 7,10 mais 0,262 vezes 7,94. Esses dois números aqui, 7,10 e 7,45, saem do exercício 1 e 2. Então, com isso, a gente calcula qual é a lâmina evaporada, certo?
pelo método combinado. Tá bem? É simples assim, porque esse método, na realidade, aqui a questão central que a gente teria que discutir seria essa ponderação desses dois fatores. Quem tiver interessado em ter uma leitura a mais sobre o desenvolvimento desse método, eu recomendo que leiam o livro do Ventechou Measurement Maze, que eu já recomendei anteriormente, porque esses 3 exercícios que eu acabei de resolver, o 1, o 2 e agora esse 3 dessa lista, foram retirados de lá. Né? São 3 exercícios que foram inicialmente formulados nesse livro do Ventechou Measurement Maze. Tá bem?